Olá pessoal, vamos dando sequência aqui no nosso curso de Medicina Legal. Fechamos no último bloco com vocês o nosso último tópico de traumatologia. Vejam que a gente gravou bastante vídeo sobre esse assunto, um assunto bastante extenso, mas volto a dizer para vocês, um assunto altamente recorrente nas provas de concurso público e tranquilamente a maior quantidade de questões que a gente vê na maioria das provas de medicina legal é sobre traumatologia forense. Pessoal, agora a gente entra num outro tópico da medicina legal, o nosso segundo assunto, depois daquela parte introdutória, né? Falamos um pouquinho sobre perícia médico-legal, falamos um pouquinho sobre documentos, e aí sim começamos com traumatologia, e agora a gente entra em sexologia, tá? Particularmente, pessoal, sexologia é uma das áreas que eu mais gosto de trabalhar, que eu mais gosto de discutir com vocês, porque é da minha área específica de formação, né? Eu sou, não sei se eu comentei isso com vocês no começo das gravações, mas a minha especialidade é ginecologia e obstetrícia e antes de atuar como perito, né, médico legista da Polícia Federal, eu atuava na Polícia Civil, vinculado à Polícia Civil de Ribeirão Preto, na verdade um estágio que a gente tinha na Faculdade de Medicina, né, em que a gente fazia ali a parte, né, de perícia em crimes de violência sexual, esse tipo de coisa. Então, o meu primeiro contato profissional na medicina legal foi justamente trabalhando com a parte de crimes sexuais e com sexologia forense. Então é um assunto no qual eu me sinto muito confortável, gosto muito, espero poder transmitir toda essa gama de conhecimento para vocês e, consequentemente, aquele nosso objetivo ser atingido, né? Quais são mesmo? A gente trazer a matéria da forma mais aprofundada e atualizada possível, focando efetivamente no que cai em concurso para que vocês tenham condição de tirar nota máxima ali, beleza? Pessoal, o que é a sexologia forense? A sexologia forense nada mais é do que o ramo da perícia médico-legal que vai estudar os fenômenos ligados ao sexo e suas implicações no mundo jurídico, tá? Então ela estuda questões biológicas, as perícias ligadas aos crimes contra a dignidade e a liberdade sexual. Pessoal, muitos editais, quando trazem o tema sexologia forense, eles dividem a sexologia forense nesses três grupos aqui. E é exatamente esses três grupos de assuntos que a gente vai trabalhar com vocês. A himeneologia forense, que são os problemas médico-legais pertinentes relacionados ao casamento. A obstetrícia forense, que envolve o estudo da fecundação, da gravidez, do parto, do puerpério, do abortamento, do infanticídio e da investigação de paternidade. E a erotologia forense, que são as anomalias do instinto sexual, os crimes sexuais, a prostituição e o contágio de doenças venéreas, tá? A gente não vai seguir, pessoal, os nossos vídeos nessa mesma ordem necessariamente que eu coloquei aqui com vocês. Eu sempre gosto de sistematizar alguns pontos, alguns tópicos da matéria, trazendo para vocês, nas primeiras gravações, o que a gente tem de mais importante, de mais recorrente nas provas de concurso, para aí depois, ao longo das gravações dos vídeos, a gente ir trabalhando os demais tópicos, ok? Então, pessoal, a gente começa efetivamente o nosso estudo da sexologia forense falando sobre a parte específica dos crimes sexuais, tá? Sem sombra de dúvidas, né, o que mais cai nas provas de concurso relacionado com esse tema são as questões envolvendo principalmente aí o crime de estupro, né, os crimes sexuais e, num segundo momento, infanticídio e abortamento. Então, começaremos o nosso estudo da sexologia forense falando com vocês sobre estupro, sobre infanticídio e sobre abortamento, ok? Pessoal, esse tópico, né, que a gente começa a tratar com vocês, né, os crimes sexuais, não tem como ser tratado, não tem como ser debatido, discutido, se vocês não tiverem um mínimo conhecimento da legislação que envolve por trás dos crimes sexuais. A gente já conversou aqui algumas vezes, já falei isso para vocês em algumas gravações, em alguns vídeos anteriores. É fundamental para qualquer indivíduo que queira estudar medicina legal, que queira atuar em medicina legal, que ele tenha um bom conhecimento da legislação que embasa cada uma daquelas situações, cada uma daquelas perícias que vão ser feitas. Então, pessoal,
sempre que estiverem estudando medicina legal, estudem os tópicos, começando por um embasamento teórico do que vocês têm de legislação. Porque é na legislação que a gente vai encontrar os tópicos que têm que ser abordados na perícia médico-legal. Especificamente com relação a esse assunto, pessoal, crimes sexuais, a gente tem um marco em agosto de 2009, que é a Lei 12.015, né? Eu lembro, alguns anos atrás, quando a gente ainda dava aula, né, e essa lei era mais fresquinha, essa lei era mais recente, tinha acabado de sair. Agora ela já tem um tempo, mas é fundamental que todos vocês tenham um conhecimento bem aprofundado de 2 tópicos específicos que eu vou trabalhar aqui com vocês. Primeiro, pessoal, a Lei 12.015, ela trouxe uma série de modificações na legislação que envolvia, né, os crimes sexuais. A começar, pelo próprio título. Então vejam que o nosso título 6, o nosso Código Penal, trabalhava ali dos crimes contra os costumes. Com a Lei 12.015, ele passou-se a chamar dos crimes contra a dignidade sexual. Então hoje, esse conjunto de crimes aqui que a gente vai trabalhar com vocês, chama-se, ou está dentro de um título que a gente chama de crimes contra a dignidade sexual. Pessoal, a primeira grande alteração que essa lei trouxe, que vocês têm que entender e que não tem o menor cabimento de cometer esse tipo de equívoco na prova, é a abolição do crime, da figura, do artigo 214, atentado violento ao pudor, e a incorporação deste crime no crime de estupro, tá? Muito cuidado, pessoal. Não aconteceu, prestem bem atenção, não aconteceu o instituto do abolitio criminis. O que é o abolitio criminis? Quando uma prática criminosa deixa de ser considerada crime. Isso é abolitio criminis. O que aconteceu aqui, pessoal, foi tão somente que o que era tipificado no Código, no artigo 214 do crime de atentado violento ao pudor, foi incorporado pelo crime de estupro. Então, a conduta antes prevista, antes chamada atentado violento ao pudor, ela continua sendo crime. Mas agora, ao invés da gente falar em atentado violento ao pudor, a gente fala num crime único, que é o crime de estupro. Então, pessoal, alguns detalhes importantes. Vejam vocês. Antes da Lei 12.015, a gente tinha no artigo 213 o crime de estupro e o crime dizia o seguinte: constranger mulher à conjunção carnal mediante violência ou grave ameaça. Ou seja, antes da Lei 12.015, o crime de estupro tinha como vítima tão somente mulheres. E para que ocorresse o crime de estupro, a mulher tinha que ser vítima de uma prática sexual mediante violência ou grave ameaça, mas necessariamente na modalidade conjunção carnal, ok? O que é a conjunção carnal? A gente vai ver melhor ao longo da nossa aula, mas é aquela relação em que há a penetração do pênis na vagina. Então a gente só falava em estupro quando a gente tinha uma mulher sendo submetida, mediante violência, grave ameaça, à prática de conjunção carnal, ok? E todas as outras modalidades que envolviam algum tipo de relação sexual mediante violência ou grave ameaça eram tipificadas pelo artigo 214, pelo crime atentado violento ao pudor. O que dizia o artigo 214? Ele dizia constranger alguém. Então, o atentado violento ao pudor, sim, poderia ter como vítima, como sujeito passivo, tanto o homem quanto a mulher, mediante a mesma violência ou grave ameaça, a praticar ou permitir que com ele se pratique ato libidinoso diverso da conjunção carnal. Então, todas as outras modalidades que não conjunção carnal, sexo anal, sexo oral, sexo crural, todas essas outras modalidades classificavam o crime de atentado violento ao pudor, ok? A Lei 12.015 chega, ela começa a funcionar, a valer a partir de agosto de 2009 e ela diz pra gente o seguinte: não existe mais o crime atentado violento ao pudor. O artigo 214 ele é revogado do nosso Código Penal e passa a existir uma figura única do 213, que é a figura do estupro, aonde se diz agora constranger alguém mediante violência ou grave ameaça
a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir com ele se pratique ato libidinoso diverso da conjunção carnal. Então, pessoal, primeiro ponto, muito cuidado, não existe mais atentado violento ao pudor. O que existe é estupro, e agora, para o estupro, a vítima pode ser tanto homem quanto mulher, o sujeito passivo daquela figura típica, daquele crime, e tanto homem quanto mulher, se foram submetidos, mediante violência ou grave ameaça, à prática de conjunção carnal ou outro ato libidinoso diverso da conjunção carnal, a gente vai chamar tudo isso de estupro. Então pode ser conjunção carnal, pode ser sexo anal, pode ser sexo oral, pode ser qualquer outra modalidade de relação sexual, se praticada mediante violência ou grave ameaça, tudo isso vai configurar um único crime, que é o crime de estupro. Mas volto a dizer, muito cuidado, isso não é abolício criminis. Isso não significa que o que era tipificado no artigo 214 deixou de ser crime. O abolício criminis é quando a gente pega um determinado artigo, uma determinada figura do nosso Código Penal e aquela conduta passa a não mais ser crime. Ok? Aqui o que aconteceu foi a migração dessa figura, desse tipo, para o artigo 203. Tá? Essa é uma das principais modificações que a gente tem com relação ao crime de estupro e a Lei 12.015, mas uma outra extremamente importante vocês também precisam conhecer. Pessoal, na figura, no código antes, né, da Lei 12.015, a gente tinha o artigo 224, que trabalhava com vocês a ideia de presunção de violência. O que era a presunção de violência, pessoal? A gente tinha algumas situações em que o nosso código diziam se encaixar naquelas situações de violência, ou do estupro, ou do atentado violento ao pudor, essas situações previstas aqui no 224. Então dizia-se o seguinte: presume-se a violência se a vítima não é maior de 14 anos, se a vítima é alienada ou débil mental, e o agente conhecia essa circunstância, e se a vítima não pode, por qualquer outra causa, oferecer resistência. Essas outras causas são aquelas situações em que a pessoa se encontra completamente alcoolizada, boa noite Cinderela, sob o efeito de drogas, enfim, mediante alguma circunstância em que não pode oferecer resistência. O que o Código diz para a gente, então, pessoal, antes de 2009, antes da Lei 12.015? Ora, se eu tenho a prática de conjunção carnal ou a prática de ato libidinoso diverso de conjunção carnal com uma vítima que não é maior de 14 anos, eu digo que essa pessoa ela foi vítima de estupro ou de atentado violento ao pudor mediante a presunção de violência, ok? Então, eu tive relação sexual com uma menina de 13 anos, pouco importa se ela me deu o seu consentimento ou não. Antes da Lei 12.015, dizia-se que nessa situação presume-se violência, então se eu pratiquei conjunção carnal com ela, eu cometia o crime de estupro com presunção de violência. Se eu pratiquei com ela sexo oral, sexo anal, eu cometia o crime de atentado violento ao pudor com presunção de violência. O mesmo entendimento era válido para aquela situação em que a vítima era alienada ou débil mental, sendo que o agente conhecia esta circunstância, e se ela não podia oferecer qualquer outra causa de oferecer resistência por qualquer outra causa, como essas que a gente exemplificou para vocês, ok? Pessoal, o artigo 224, ele também foi revogado no nosso Código Penal com a Lei 12.015. E surgiu, pessoal, uma nova figura que a gente chama agora de estupro de vulnerável. E olha só, pessoal, o que o estupro de vulnerável ele diz pra gente? Ele pega essas mesmas hipóteses aqui de presunção de violência, mas tipifica numa figura, num crime diferente do crime de estupro. Muito cuidado com isso. Olha só, estupro de vulnerável. Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos é o crime de estupro de vulnerável. Não tem mais que se falar em presunção de violência. Tem que se falar numa situação real, objetiva, prevista num tipo penal, que é a prática sexual com menor de 14 anos.
Então, muito cuidado, pessoal. Prestem bastante atenção. Hoje, se eu pratico relação sexual com uma menina de 13 anos, por exemplo, ainda que ela me dê o seu consentimento, eu não cometi mais o crime de estupro com presunção de violência. Eu cometi o crime de estupro de vulnerável, que é um crime diferente do crime de estupro. Muito cuidado com isso. Não há que se falar em presunção de violência. E enquanto o estupro continua previsto no 213, essa figura nova, que é o estupro de vulnerável, está previsto no 217A. Então, ter relação sexual, se cobrarem isso de vocês lá na prova, quem tem relação sexual com menor de 13 anos não pratica o crime de estupro. Pratica o crime de estupro de vulnerável. Muito cuidado, não caiam nesse pega, tá? E aí, da mesma forma que hoje o estupro, ele pode ser mediante conjunção carnal ou mediante outro ato libidinoso diverso da conjunção carnal, e ele pode ter como vítima tanto homem quanto mulher, o mesmo vale para estupro de vulnerável, bastando então que um dos indivíduos tenha menos de 14 anos. Parágrafo 1º, pessoal. Incorre na mesma pena quem pratica as ações descritas no caput com alguém que, por enfermidade ou deficiência mental, não tiver no necessário discernimento para a prática do ato, ou que, por qualquer outra causa, não possa oferecer resistência. Então, pessoal, percebam que a lei simplesmente pegou essas hipóteses em que a gente falava de presunção de violência e tipificou-as no crime de estupro de vulnerável. Então hoje, pessoal, a gente com relação aos crimes, contra a liberdade sexual, a gente vai começar trabalhando com vocês com o crime de estupro e com o crime de estupro de vulnerável. Pessoal, detalhe, isso não quer dizer que do ponto de vista do exame pericial, a gente não continue dividindo o exame pericial em duas etapas, em dois momentos. Vejam que a gente tem a perícia da conjunção carnal, para demonstrar a ocorrência da conjunção carnal, e a gente tem também a perícia que demonstra atos libidinosos diversos da conjunção carnal. Só que enquanto no passado uma parte da perícia configurava o crime de estupro e a outra de atentado violento ao pudor, hoje essa perícia conjunta, ela se subdivide nesses dois tópicos, mas todos eles para demonstrar ou o crime de estupro ou o crime de estupro de vulnerável. E aí, pessoal, como a gente trabalhou em traumatologia forense, no exame de lesão corporal, eu vou mostrar aqui para vocês também quais os quesitos que precisam ou que necessitam ser respondidos quando a gente faz uma perícia de sexologia forense. Quais são esses quesitos, pessoal? Primeiro quesito, houve conjunção carnal que possa ser relacionada com o delito em apuração? Segundo quesito, houve outro ato libidinoso que possa ser relacionado com o delito em apuração? Qual o delito em apuração? Ou estupro de vulnerável. É possível a perícia demonstrar se houve violência para essa prática? Qual meio que foi empregado para essa violência? Então vejam que a nossa perícia, ela procura primeiro demonstrar a ocorrência de conjunção carnal, a ocorrência de ato libidinoso diverso da conjunção carnal. Porque se não houve nenhum nem outro, não há que se falar em crime sexual de estupro e de estupro de vulnerável. Ótimo, houve conjunção carnal, houve ato libidinoso diverso ou houve os dois? Existe alguma forma da gente demonstrar do ponto de vista pericial que essa prática foi mediante algum tipo de violência? São esses os dois próximos quesitos, tá? E detalhe importante, pessoal, não basta a gente demonstrar a ocorrência de apenas uma dessas situações quando de fato ocorreram mais de uma. O que eu estou querendo dizer para vocês? Se teve conjunção carnal e teve também sexo anal, é importante que a perícia consiga demonstrar a ocorrência tanto da conjunção carnal quanto do sexo anal. Por quê? Porque a gente tem visto, a gente tem percebido que na hora que os juízes vão fazer o julgamento e na hora que eles demonstram a ocorrência do crime, passam para uma segunda fase, que é a fase em que eles vão definir a pena de acordo com a conduta do agente agressor,
entre outras questões, essa pena ela pode caminhar mais ou menos no sentido da mínima para a máxima. Então, alguns juízes entendem que se houve mais de uma prática sexual, a pena ela não pode ficar na mínima, a pena ela pode caminhar, ela deve caminhar mais em direção à máxima. É assim que tem funcionado os julgamentos hoje, tá? Então, é fundamental que a gente consiga demonstrar todas as práticas sexuais que efetivamente ocorreram no caso concreto. Pessoal, quinto quesito. Olha só, da conduta resultou para a vítima incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias, perigo de vida, debilidade permanente de membro, sentido ou função, aceleração de parto, incapacidade permanente para o trabalho, enfermidade incurável, perda ou inutilização de membro, sentido ou função, ou deformidade permanente ou aborto. Pessoal, o que é isso? Exatamente o que a gente trabalhou quando a gente discutiu lesão corporal e os conceitos de lesão grave e lesão gravíssima, não é? São todas aquelas hipóteses que estavam previstas ali no nosso Código Penal para classificar uma lesão como grave e uma lesão como gravíssima. Nos crimes sexuais, pessoal, ocorrendo uma lesão grave ou gravíssima para a vítima, há um aumento da pena. Por isso que esse questionamento é colocado, por isso que esse questionamento é feito. Por isso que é importante a gente conhecer a legislação que embasa o nosso exame, porque é isso que a gente vai ter que demonstrar da nossa perícia médico-legal. Aí, depois disso, tem a vítima enfermidade ou deficiência mental. A vítima, por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência. O que são esses dois quesitos aqui, pessoal? São quesitos que procuram tipificar agora o crime de estupro de vulnerável e não mais o crime de estupro. Além disso, se da conduta resultou gravidez e se o agente transmitiu para a vítima doença sexualmente transmissível. São outras situações que estão previstas no nosso código e que levam ao aumento da pena em razão da sua ocorrência. Então, olha só, trago aqui para vocês, qualificadoras do artigo 213. Parágrafo 1º, se da conduta resulta lesão corporal de natureza grave ou se a vítima é menor de 18 ou maior de 14 anos, a reclusão ela passa para de 8 a 12 anos, lembrando que inicialmente era de 6 a 10. Se da conduta resulta a morte, a pena de reclusão passa para 12 a 30 anos. Então, são todas situações que a gente tem que demonstrar na nossa perícia. E algumas situações que envolvem aumento de pena, né, algumas majorantes, artigo 234-A do nosso Código. Nos crimes previstos nesse título, a pena é aumentada de metade se do crime resultar gravidez, de 1/6 até a metade se o agente transmite à vítima doença sexualmente transmissível de que sabe ou deveria saber ser portador. Então vejam, tudo que está previsto no Código é reproduzido nos quesitos oficiais do crime de sexologia forense nos crimes sexuais que a gente está começando a estudar. Então, pessoal, se eu perguntar para vocês o seguinte, nos crimes sexuais, o que a lei espera que a gente esclareça? Bom, primeiro, se houve ou não a ocorrência da conjunção carnal e do ato libidinoso diverso da conjunção carnal. Então, se houve conjunção carnal, se houve ato libidinoso diverso da conjunção carnal e se esses atos foram praticados contra a vontade da vítima, ou seja, mediante violência ou grave ameaça. Se o agressor conseguiu esse intento com o emprego dessa violência. E além disso, pessoal, se dessa violência resultou para a vítima lesão corporal de natureza grave, gravíssima, ou se a vítima é menor e tem entre 18 e 14 anos, ou menor de 14 anos nos casos de estupro de violência, ok? Além disso, se houve emprego de grave ameaça para impedir a reação da vítima, se ela é tipificada como vulnerável, né, tem menos aí de 14 anos, se do crime resultou gravidez e se o agente transmitiu à vítima doença sexualmente transmitível. Então lembrem-se, pessoal, todos esses tópicos, todos esses pontos, eles devem ser abordados durante a realização de um exame que envolve um crime sexual, durante a realização de um exame pericial nos crimes de estupro e estupro de vulnerável. E aí, pessoal, vocês têm que ter uma ideia para a gente começar a nossa discussão.
a gente vai focar aqui a nossa aula toda no exame da vítima. Mas lembrem-se que os exames periciais em crimes de violência sexual envolvem 2 outros exames além da vítima. Exames de local e exames de possível agressor. E se isso for questionado a vocês, eu não quero que vocês fiquem sem saber o que falar. Pessoal, exame de local. Muito provavelmente a vítima, ela sofreu a violência sexual em algum local. E em algumas situações, consegue, através de um exame de local, encontrar elementos que ajudem a gente a elucidar aquele tipo de crime. Como, por exemplo, material genético de um possível agressor, sangue, pelos, sêmen, esse tipo de coisa, algum objeto que leve à identificação do autor. Eu já estou em alguns casos em que o exame de local permitiu, através de se encontrar objetos naquele local, a gente levar à identificação do agressor naquela situação. Além disso, pessoal, do exame da vítima, lembrem-se também que, se possível, a gente tem algumas situações e que envolvem exames também do agressor, né? Eu, particularmente, nunca fiz um exame de agressor, mas eu tenho um colega, né, que algum tempo atrás me trouxe, né, esse relato desse caso. A gente tinha uma situação de um agressor, de vítima de violência sexual, que tinha recebido uma mordida da sua vítima durante a prática do ato sexual. E aí, por um outro motivo, ele foi levado a um IML e durante o exame médico legal foi detectada aquela mordida e a partir deste exame no agressor é que começou-se a suspeitar da ocorrência dele como agressor de uma determinada vítima de violência sexual, ok? Então, alguns sinais deixados, algumas marcas deixadas pela vítima no agressor, como unhadas, como mordidas, também podem levar à elucidação de um determinado crime de violência sexual. E aí sim, pessoal, nós vamos trabalhar bastante aqui com vocês o exame da vítima, né? Que é isso que mais importa e é isso que é mais cobrado do ponto de vista de medicina legal e que é mais corriqueiro a gente trabalhar, ok? A gente faz uma pequena pausa para uma água, para um café, a gente volta agora no próximo bloco, trabalhando exatamente com vocês como é que fazemos os nossos exames das vítimas, ok? Até já, pessoal!